Graça e paz, cidadãos do reino, shalom, shalom a todos. Bem-vindo ao canal Eclésia e Reino de Deus. Neste canal você verá conteúdos relacionados ao reino de Deus, dons espirituais, 5 ministérios, unção, poder, autoridade, missão da igreja, a vida de Jesus Cristo, a vida dos apóstolos e coisas afins. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostar desse vídeo, dê o seu like e compartilhe. Neste vídeo, quero falar mais um pouco a respeito de transferência de unção, que é o mistério da impartição. Para isso nós vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 11. Porque desejo ver-vos para vos compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. O apóstolo Paulo, um dos apóstolos mais reconhecidos de sua época, que fez grandes viagens missionárias, desejava visitar a igreja de Roma. E o objetivo dele em visitar os romanos era comunicar algum dom espiritual, ou seja, transferir dons espirituais aos romanos. A palavra usada aqui neste versículo em inglês é impartation, que é impartição, que é traduzido por transferência. A impartição ou transferência é o ato de se transferir alguma coisa a alguém. Como nós temos observado, Deus deu a sua unção aos seus ungidos e Deus usa os seus ungidos para transferir a unção àqueles que desejam, àqueles que querem e àqueles que buscam. Da mesma forma, Deus também transfere dons espirituais através de seus ungidos. Por isso que Paulo fala que desejava ir à igreja de Roma para transferir algum dom espiritual aos romanos. Neste vídeo, nós veremos alguns princípios a qual nós devemos obedecer para que ocorra a impartição ou a transferência de unção, transferência de dons. Observamos a partir da palavra de Deus que o ministério da impartição se dá em 3 dimensões: ouvir, ver e tocar. Por isso que Paulo fala em Romanos que ele desejava ver os romanos. Quando ele chegasse lá, os romanos veriam a ele, os romanos ouviriam a ele e ele tocaria nos romanos, ou seja, imporia as mãos sobre os cristãos que estavam em Roma. Na época de Paulo, não havia a tecnologia que nós temos hoje. Então, ele literalmente deveria se mover de um lugar para outro para que a pessoa pudesse ouvir a ele. Hoje é diferente. Por causa da tecnologia, dos meios de comunicação que existem hoje, nós podemos ouvir os ungidos sem estar perto deles. E nós temos observado que mesmo distante dos ungidos, quando você ouve o ungido, o homem de Deus, e honra a unção que está sobre ele, é totalmente possível você receber daquela unção. Mesmo que você esteja na sua casa assistindo um vídeo de um homem ungido, se você desejar a unção que aquele homem carrega, você consegue receber aquela unção. Você conseguirá receber a unção, primeiro, porque você deseja. Segundo, porque você honra aquele homem. Então você reconhece a unção que está sobre ele. Assim você vê ele por meio de um vídeo e ouve as suas mensagens. Isso é um canal para que você venha receber a unção sobre a tua vida. Quantas pessoas nós não vemos recebendo curas, milagres, apenas assistindo a pregação do homem de Deus? Porque é totalmente possível você receber a unção, mesmo estando em sua casa, distante do homem de Deus, por você estar ouvindo e vendo, e por você honrar a unção que ele carrega, ela pode ser transferida para você. E mesmo após a morte do homem de Deus, do ungido de Deus, você pode receber impartição dele. Se você assistir vídeos dele, ele carregava a unção, então a unção estava sobre ele. E mesmo que alguns desses homens já tenham morrido, mas se você honra eles, ouve e vê as suas mensagens, você pode receber dessa unção. O profeta Eliseu morreu, foi colocado numa cova. Tempos se passaram. Quando foram alguns homens sepultar um outro homem que havia morrido, lançaram sobre a cova de Eliseu. O simples fato daquele cadáver tocar nos ossos de Eliseu, a unção foi transferida àquele morto e ele reviveu. Eliseu não estava lá para ver, mas aquele homem foi ressuscitado por causa da unção que Eliseu carregava. Porque a unção não morre, a unção é eterna, a unção é o próprio Espírito Santo. Como nós estamos falando nesse vídeo a respeito da impartição, da transferência de unção, a partir de agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre alguns princípios da impartição, a qual nós devemos obedecer
se nós quisermos receber transferência de unção do ungido de Deus. O primeiro princípio é: o ministério da impartição ocorre quando você vê o ungido. Conforme lemos em Romanos, capítulo 1, versículo 11, Paulo desejava ver a igreja de Roma, porque ao ver a igreja de Roma, ele iria transferir a unção e dons para os cristãos romanos. Tudo que você vê o afeta grandemente, porque se você vê, significa que você valoriza. Você não senta na frente de uma televisão para ver coisas a qual você não valoriza. Mesmo que você esteja vendo coisas negativas ou coisas a qual não vai te ajudar na sua vida, mas você está valorizando aquilo. Por isso que você está vendo. E toda vez que nós vemos algo, nós recebemos algo daquilo que estamos vendo. Isso é algo natural dentro de nós. Você se lembra mais daquilo que vê do que daquilo que ouve. Observamos a partir da palavra de Deus que os nossos olhos é um canal por meio do qual entra a luz ou entra as trevas em nosso corpo. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, Jesus diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Jesus está dizendo que através dos olhos nós vemos coisas boas e coisas ruins, e aquilo que vemos afeta grandemente a nossa vida. Portanto, se você parar para ver o homem de Deus, isso afetará a sua vida. Quando você se disponibiliza para ver o que o ungido está fazendo, isto afeta a sua vida de forma positiva. Quando você está cheio de admiração para o homem de Deus, para o ungido, você receberá o poder e a unção que aquele homem carrega. Agora veja bem, se você olha para o ungido, para o homem de Deus, e busca procurar nele falhas, erros, deficiências, o que você espera receber? Nada, porque você não está vendo a unção que ele carrega. Para que você receba a unção, você precisa ver que ele é um homem de unção. Não procure erros e falhas nos homens de Deus. Procure a unção que ele carrega para que você venha receber. Portanto, está disponível para ver o ungido de Deus, o homem de Deus, é um princípio fundamental para a impartição, para você receber a transferência de unção. O segundo princípio da impartição é: o mistério da impartição ocorre quando você ouve o ungido. Em Ezequiel capítulo 2, versículo 2, enquanto ele ouvia a palavra de Deus, o Espírito Santo veio sobre ele. Ouvir é importante, porque nós temos compreendido que o falar é espiritual e a voz, a fala, carrega a unção, carrega o poder. No princípio, através da fala, da declaração, Deus criou todas as coisas. Deus disse: haja luz. Todas as coisas veio à existência através da fala, da declaração que Deus fez. Portanto, ouvir o ungido de Deus é importante para receber a unção. Por que ouvir é importante? Porque a voz carrega a unção. Nós veremos isso no texto de Atos, capítulo 10, versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Neste texto nós vemos Pedro na casa de Cornélio. Ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho a Cornélio. E Pedro estava pregando, falando a respeito das coisas do reino de Deus. Enquanto Pedro ainda estava falando, o texto diz: caiu o Espírito Santo sobre eles. Eles começaram a falar em línguas e a glorificar a Deus. Observe que o Espírito Santo, a transferência, a unção do Espírito veio quando Pedro estava falando. Para receber a unção que estava sobre Pedro, Cornélio e sua casa tiveram que disponibilizar tempo, parar, sentar e ouvir o ungido. Quando você se disponibiliza para ouvir homens ungidos, homens que carregam a unção que está sobre esses homens é transferida para você. Esta é uma forma a qual Deus escolheu para transferir a sua unção, transferir o seu espírito. Porque a unção é transferida através do ouvir. Quando uma pessoa se disponibiliza para ouvir, ela fica atenta para entender aquela mensagem, aquela palavra que está sendo transferida para ela. Veja o caso de Cornélio e sua família. Eles pararam para ouvir a Pedro e se atentaram em tudo o que Pedro estava falando.
E na palavra de Deus, nós lemos no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, que uma das manifestações do Espírito Santo, da unção, é o espírito de entendimento. Portanto, quando você recebe o espírito de entendimento, porque você parou para ouvir o ungido de Deus, você recebe a unção, você recebe a impartição. E quando isso acontecer, você saberá que recebeu. Todas as vezes que nós ouvimos homens ungidos de Deus e recebemos a impartição através dele, mesmo distante, ouvindo um vídeo, ouvindo uma pregação, você sente dentro de você que você recebeu aquela impartição, que você recebeu aquela unção. O terceiro princípio da impartição é: o mistério da impartição ocorre quando você toca o ungido ou recebe o seu toque. Nós falamos de ver, falamos de ouvir e agora estamos falando de tocar. São os três princípios fundamentais para receber a impartição. Vamos ler Marcos capítulo 5, versículo 25 em diante. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou a sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e ser curada deste teu mal. Neste relato, nós vemos a mulher do fluxo de sangue ser curada de uma enfermidade, a qual padecia há muitos anos. Ela apenas tocou em Jesus Cristo com fé para receber, e a unção, a virtude que estava em Jesus Cristo foi transferida para ela e foi direto na enfermidade, eliminou todo o mal a qual ela carregava. Observe que mesmo a partir do toque, é preciso que você tenha fé para receber. Quando Jesus perguntou a respeito de quem lhe havia tocado, os discípulos responderam: Senhor, tem muitas pessoas aqui à sua volta, muitos estão te tocando. Mas aquela mulher tocou a Jesus de maneira especial. É um toque de fé que faz você receber a transferência de unção. Observamos a partir deste texto que o contato físico sempre será um ponto de transferência de algo. Na Bíblia, o toque para a transferência de unção é chamada de a doutrina de imposição de mãos. Isso nós lemos em Hebreus capítulo 6, versículo 2. E da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Observe que ele fala de doutrinas fundamentais da fé cristã e uma delas é a doutrina da imposição das mãos. Nós vemos nitidamente a doutrina da imposição das mãos na Bíblia. Através da imposição das mãos, as pessoas recebiam a unção, recebiam o Espírito Santo, recebiam o milagre. O próprio Jesus, ele impôs as mãos sobre muitos enfermos e declarou a cura sobre eles. Impôs as mãos sobre pessoas endemoniadas e declarava a libertação. Vejamos Atos capítulo 9, versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que te tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Neste relato nós vemos Deus usar Ananias para impor as mãos sobre Paulo. Através da imposição das mãos de Ananias, Paulo voltou a ver e Paulo recebeu a unção, recebeu o Espírito Santo. Veja bem, Deus poderia muito bem descer sobre aquele quarto onde Paulo estava e tornar ele a ver e liberar o Espírito Santo sobre a vida dele. Mas Deus não fez isso. Deus usou um homem ungido para impor as mãos sobre ele e liberar sobre ele a unção. Vejamos dois textos do apóstolo Paulo. O primeiro deles está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. E 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos.
O que Paulo está dizendo? Paulo havia imposto as mãos sobre Timóteo e liberado o Espírito Santo, a unção. Dons espirituais foram ativados na vida de Timóteo. E agora Paulo está falando, Timóteo, desperte o dom que você já recebeu através da imposição das minhas mãos. Vejamos também Atos capítulo 19, versículo 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Neste texto, Paulo chega à cidade de Éfeso, encontra 12 discípulos, pergunta para eles, vocês já receberam o Espírito Santo? Eles respondem, não sabemos o que é o Espírito Santo. E Paulo pergunta, vocês foram batizados? Eles respondem, fomos batizados no batismo do arrependimento de João. Então Paulo impõe as mãos sobre eles e ora sobre eles, liberando o Espírito Santo. Eles recebem a unção, recebem o Espírito Santo. Imediatamente começam a falar em línguas e a profetizar. Observe que Deus estabeleceu um padrão para liberar a sua unção. Ele libera a unção também através do toque. O toque é uma forma de transmitir, de transferir a unção. Seja para aqueles que querem receber a unção, seja para aqueles que querem liberar a unção. O toque é uma forma de transferência de unção. Então, até aqui, nós falamos de 3 princípios fundamentais para que você venha receber a unção. O primeiro é, você deve ver o ungido. O segundo, você deve ouvir. O terceiro, você deve ser tocado pelo ungido. Mas veja bem, não necessariamente você precisa receber o toque do ungido para receber a unção, porque vendo o ungido, você consegue receber. Ouvindo o ungido, você consegue receber. E também, sendo tocado pelo ungido, você consegue receber. Você consegue receber a unção através destes princípios. Não precisa ser os 3, pode ser apenas um, pode ser 2 ou pode ser os 3. Mas estes são princípios que nós observamos na palavra de Deus, a qual Deus escolheu para liberar a sua unção. Falamos até aqui de 3 princípios fundamentais para receber a impartição: ver o ungido, ouvir o ungido, tocar ou receber o toque do ungido. Mas esses 3 princípios estão fundamentados num 4º princípio, que eu entendo como fundamental para que aconteça a transferência de unção. E este princípio está relacionado à fé mútua, ou seja, a fé de quem está transferindo a unção e a fé de quem vai receber a unção. Vamos ler mais uma vez Romanos capítulo 1, versículo 11 e 12. Porque desejo ver-vos para vos compartilhar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. A fé é um princípio fundamental para que você venha receber a unção, para que a impartição funcione sobre a tua vida. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela teve fé para ser curada. Ela disse consigo mesma, se eu tão somente tocar nele, eu serei curada. Então ela tinha fé para ser curada. Então a fé operou na vida dela para que ela recebesse a virtude, a unção que estava sobre a vida de Jesus e fosse curada. A partir disso, podemos inferir o seguinte: você pode ver, você pode ouvir e ser tocado pelo ungido, mas se você não tiver fé para receber a unção, você não recebe. Porque a unção são transferidas quando há desejo, quando há anelo, quando você quer, quando você procura. O próprio apóstolo Paulo fala, procurai com zelo os dons espirituais. Tem que haver um desejo em você para receber, como havia um desejo naquela mulher. Eu quero receber a minha cura, então eu vou tocar para receber. Como havia um desejo no apóstolo Paulo, eu vou liberar o Espírito Santo sobre vocês para que vocês recebam essa unção. E liberou, e aqueles 12 homens receberam a unção, falaram línguas e profetizaram. Sempre tem que haver um desejo para que a unção seja transferida. Você que deseja receber a unção tem que desejar receber. Você tem que querer receber. E você que quer transferir a unção também tem que desejar e querer transferir. Ambos têm que ter fé para que isso aconteça. Por isso, você não pode ministrar unção sobre aqueles que te criticam, sobre aqueles que estão vendo apenas falhas em você, deficiências. Todos nós somos pessoas sujeitos a falhar, a cometer erros. E quando você olha apenas a falha e a deficiência do homem de Deus, você não consegue receber a unção. Você não vai ter fé para receber a unção que ele carrega. Por isso é importante nós não criticarmos os homens de Deus, mas nós crermos que ele tem uma unção, a qual nós precisamos para receber a unção que ele carrega.
A crítica e o ódio ou a rejeição vai te impedir de receber a unção. Toda pessoa a qual você critica, a qual você rejeita, a qual você menospreza, não dá valor, você não receberá a unção daquela pessoa. Conforme nós lemos em Marcos capítulo 6, os parentes de Jesus Cristo, o povo da cidade de Nazaré, não conseguiram receber a unção que estava sobre Jesus, porque eles estavam apenas criticando ele. Eles eram incrédulos, não reconheciam a unção que estava sobre Jesus Cristo. Observe Jesus Cristo quando ele estava na cruz. Ele foi pendurado na cruz, à sua direita um ladrão, à sua esquerda outro ladrão. Um dos ladrões olhou para Jesus: se você realmente é o Filho de Deus, desça daí, salva-te a ti mesmo e me salva. Aquele homem estava criticando a Jesus, estava menosprezando e rejeitando a unção que estava sobre Jesus. Mas outro ladrão olhou para Jesus e falou: verdadeiramente nós estamos aqui porque merecemos, mas você não merece estar aqui. Ele reconheceu a unção que estava sobre Jesus. Então Jesus olhou para ele: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. Aquele homem, mesmo morrendo, pôde desfrutar da unção que estava sobre Jesus, porque ele reconheceu que Jesus era ungido de Deus. Toda vez que você critica um homem de Deus, vê apenas as suas falhas, seus defeitos, suas deficiências, você não receberá da unção que o homem de Deus carrega. Então a fé é um princípio fundamental para que você venha receber a transferência, a impartição, a unção do ungido de Deus. Você precisa ver o ungido, você precisa ouvir o ungido e você precisa ser tocado ou tocar no ungido. Mas essas três coisas só funcionam se você tiver fé para receber a unção. A partir desses 4 princípios da impartição, para que você venha receber a unção, quero falar um pouquinho com vocês a respeito dos benefícios de receber a unção. Em Romanos capítulo 1, versículo 11, nós vemos que um dos benefícios da unção seria gerar conforto. A unção e os dons que você recebe, ela te conduz ao conforto. A palavra conforto significa ser revigorado, reanimado, tornar-se mais forte ou vigoroso. Sendo assim, a unção é como um nutriente que te alimenta, que alimenta o seu espírito e te fortalece. O dom de Deus e a unção que você recebe te dará conforto nas coisas que você faz. Outro benefício da unção que Paulo destaca é o consolo. Observamos no nosso tempo que neste mundo há muita desesperança, muito desânimo, muita tristeza. Por que isso? Porque a maioria das pessoas não andam debaixo da unção e do dom de Deus. Elas mantêm a sua vida normal. Quando você não mantém-se debaixo da unção e dos dons, exercendo o seu chamado, você viverá uma vida normal e comum. Todos aqueles que vivem uma vida normal e comum são pegos pelas tristezas, pelos desânimos, pela falta de esperança da vida. Por isso, um dos benefícios da unção é consolar. Quando a unção vem sobre nós, ela nos consola, ou seja, ela nos dá felicidade, nos dá paz, nos dá esperança. O terceiro benefício da unção, a qual Paulo destaca, são os frutos do ministério. No versículo 13 de Romanos capítulo 1, Paulo fala que desejava ter alguns frutos entre os romanos, quando ele fosse até a igreja de Roma, e pela unção que ele carregava, ele geraria frutos naquele lugar. A unção faria ele gerar frutos. Não apenas Paulo seria frutífero por causa da unção que ele carregava, mas aqueles que recebessem a unção também se tornariam pessoas frutíferas, porque a unção, quando é liberada sobre nós através da impartição, da transferência, ela nos torna pessoas frutíferas no reino de Deus. Sem unção, você pode fazer a obra de Deus e pode até ter resultado, mas você não terá fruto. Apenas a unção pode fazer você ter fruto no reino de Deus. Porque a unção é o poder sobrenatural de Deus, é o próprio Espírito Santo, é a virtude a qual nós precisamos para exercer a obra do nosso ministério. Toda vez que nós exercemos uma tarefa sem unção, podemos ter resultado, sim, entre os homens, mas não teremos frutos diante de Deus, porque a unção é a única capaz de fazer você gerar frutos. Portanto, quando você recebe a impartição, a unção, os dons dentro da sua vida são ativados, a unção em você passa a fluir e ela dará condição para que você comece a gerar frutos. E se você começar a gerar frutos após receber a unção, a ativação dos seus dons, você estará dando continuidade ao ministério do homem de Deus que te ungiu. Você estará dando continuidade à unção que aquele homem de Deus carrega. Observe a vida do apóstolo Paulo.
ele carregava unção, ele tinha um ministério, ele estava cumprindo uma tarefa. E ele ungiu algumas pessoas, como foi o caso de Timóteo, a qual ele impôs as mãos e liberou dom sobre a vida dele. Ao Timóteo entrar no seu ministério e exercer a missão debaixo da unção que ele passou a carregar, ele estava dando continuidade ao ministério do apóstolo Paulo. Isto está acontecendo na terra, neste reino, desde a vida de Jesus Cristo. Deus ungiu a Jesus Cristo. Jesus transferiu a unção para os 12, depois transferiu para 120 e depois transferiu para 500 e foi transferindo. E a cada pessoa que a unção vai sendo transferida, ela vai dando continuidade ao ministério. Ou seja, hoje, como nós recebemos a unção, nós estamos dando continuidade ao ministério de Jesus Cristo. E a unção nas nossas vidas que nos faz gerar frutos. Amém? Neste vídeo eu falei um pouco a respeito da impartição, da transferência de unção, dos princípios da impartição, que nós devemos ver, ouvir e tocar ou ser tocado pelo ungido com fé para receber a unção. E a partir do momento que nós recebemos a unção, nós somos confortados, consolados e passamos a dar frutos no ministério. Damos continuidade ao ministério do ungido, que neste caso iniciou-se com Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.